Olá, Sil, boa noite. E aí? Seja muito bem-vinda, Paulinha. Boa Tudo noite. Tá me bem? ouvindo bem? Tudo bem. Tá tudo jóia, graças a Deus. Eu tô te ouvindo super bem. Keira! Keira! Tá ouvindo nós bem, Keira? Por favor, pode nos dizer? Que ótimo. Sejam todos Sejam... bem-vindos. Pega no verde! Falamos junto. Sejam todos muito Muito bem. bem-vindos. Eu espero que essa live seja muito esclarecedora para muita gente, né, Paula? A gente trazer consciência aí para as pessoas que querem ajuda e não querem ao mesmo tempo, e a gente tem que acordar e sacudir, falar você quer ou você não quer, e tomar a decisão, né, Paulo? Exatamente, é isso aí. Porque estamos aqui para ajudá-los, né? Mas é o que eu sempre falo, não adianta o 100% ser só de um lado, tem que ser dos dois lados. Você tem que também Dos querer ser dois lados. ajudado, senão não flui, né? É isso mesmo. Eu estou enviando para algumas pessoas aqui para a gente começar. Ótimo, vou enviar também. Aproveitar então a oportunidade enquanto o pessoal vai Tô mandando pra... chegando. Agora eu tô assim, sabe o que eu tô fazendo? Sentando o dedo, mando para Ah, todo mundo. Quem quer ver, manda para todo vê. mundo. Quem quer ver, vê Isso. depois. Boa, vamos mandar para todo mundo. Quem quer entrar já entra, assiste. Pode E assistir depois também. tem algumas coisas que ele não envia, né? Eu no Facebook mesmo, algumas mensagens minhas não vão. Não sei o que acontece. É, às vezes dá uma travadinha, mas é do próprio Instagram, né? Mas É vamos fazer a verdade. nossa parte. Quem Foi, ó, puder mandei assistir para ao umas vivo é 50 legal. pessoas. Quem Todo não mundo que tá puder, aqui na assiste minha depois. lista. E hoje o Sei tema lá. tá maravilhoso, né? Quem aí Tá. anda comendo as emoções? Eu pego muitas, viu? Dessas pessoas que vivem comendo as emoções. Pego direto. É o que mais tem, né? E eu fiz isso por muito tempo, viu? Olha eu aqui para falar. Muito tempo no automático, sem nem perceber ali. Tava triste, estava comendo. Tava feliz, estava comendo. Tava tranquila e tava ali beliscando. Então, assim, não tem emoção certa. É a emoção que você pode fazer. Rolou emoção, bora comer, né? É, e você tá no automático, né, Paula? No piloto automático, né? Nossa, mas eu É tô tão muito bom. amarela com esse filtro aqui que eu não sou dessa cor, não, gente. Isso aqui é um filtro, viu? Que Então muda aí, estranho. mulher. Bota normal, sem filtro. Cor Eu nem normal? coloquei, nem coloquei Aí. nada. Aí. Então, Paula, Ai, filho. Ah, você quer inicializar falando de algum assunto? Eu ia falar um pouco da base da ansiedade para as pessoas terem noção do que acontece com elas, né? Mas é sim. importante a gente entender, assim, porque eu parei de ser a salvadora faz tempo, né? Mas às vezes eu ainda me pego com algumas pessoas que a gente ama, que a gente gosta, né? A gente acaba deixando escapar algumas coisas. E você vê que quando você começa a falar, a pessoa desvia o olhar, ou se você está em mais de uma ou duas pessoas, ela começa a trocar a conversa, porque ela não está disposta a ouvir. Ela não quer ouvir a verdade, porque dói. É, A verdade dói. E eu vou falar uma coisa, começando, vou falar uma coisa muito séria, que foi uma coisa que eu fiz por muito tempo, e trabalhando na área da saúde. Trabalhando na área da saúde, eu tomava medicamento mesmo assim, porque naquela correria eu queria estar magra. ô Eu não tava. Sil, deixa eu só fazer uma coisinha bem interessante aqui. É, tem algumas pessoas, né, que me Tá acompanham e chegando. não te conhecem. Vamos nos apresentar primeiro? O Ah, que você acha? verdade. Vamos, bora. Né? Vamos apresentar e aí a gente começa esse bate-papo e quem quiser também fazer pergunta aí no decorrer, então pode se apresentar. Boa noite, pessoal. Agora entrou mais gente. Boa noite, Boa gente. noite. Boa noite. A gente fez os convites, tá vendo aí? A galera vai Que entrando. legal, Sejam muito bem. bem-vindos. Então se Bom, apresenta. eu estou terapeuta integrativa e trabalhando com mulheres, né? E é um trabalho muito gratificante. E depois que você chega lá no final, no fundinho do poço mesmo, né? De repente, por um burnout, por viver no piloto automático,
você acaba enxergando uma luz. Então, assim, eu fui direcionada para terapia, era uma coisa que eu não esperava, eu nem imaginava na minha vida que ia trabalhar com isso, porque sempre trabalhei na área da saúde, aí uns 15 anos já, né, lidando diretamente com pessoas, mas com a mente das pessoas, não. Com a mente das pessoas aí tem 2 anos que eu me aprofundei, aí fiz uma especialização mesmo para trabalhar com isso. E foi aonde, assim, eu me libertei, e agora eu procuro trazer conhecimento para as pessoas se libertarem também, mas para aquelas que querem, né? Porque aquelas que não querem, nós não vamos forçar. É preciso querer. E para isso tem que ter uma expansão de consciência. Sobre esse assunto que eu vou começar agora, é muito importante você não fugir da realidade. Não adianta continuar vivendo num mundo de fantasia, achando que a realidade que você vive, ela é real. Não é. É uma matrix. Quando você abre a sua mente para entender o que realmente é a verdade, você começa a expandir e já não aceita mais aquilo. Porque você quer saber o porquê você está naquela situação. E de que jeito que você está naquela situação, por que você chegou lá. Então eu vou começar, Paula, falando sobre uma experiência própria minha. Eu deixei de ser a salvadora, mas, infelizmente, ainda está um pouco no inconsciente. E quando você se debate com pessoas que você ama, você quer trazer a consciência da verdade, daquilo que é o correto. Como por muitos anos da minha vida, mesmo trabalhando na área da saúde, eu tomei medicamentos para emagrecer. E eu emagrecia, sim, 4, 5 quilos. Eu não vou dizer que o medicamento é ruim. Ele é horrível. Ele é bom pro princípio que ele veio. Ele vai te emagrecer, mas ele vai usar de artifícios que não são saudáveis. O que vai acontecer? Foram os sintomas que eu tinha. Taquicardia, sudorese, enxaqueca muito forte, irritabilidade, perdia o sono, estava sempre nervosa, não sabia o porquê. E além de ficar calma, eu ficava mais ansiosa. Eu não tinha vontade de me alimentar, porque a boca ficava amarga, porque o medicamento tem essa função. Ele faz com que o doce, que você não sinta sabor, ele tira o sabor do alimento. E ele elimina o líquido do seu corpo. Então, automaticamente, você desincha acreditando que você está emagrecendo. Mas você não está emagrecendo. Você está eliminando o líquido, que muitas vezes é essencial para o funcionamento dos seus órgãos, da sua mente, do seu cérebro. Então, assim, eu fiz isso por muito tempo e não vou mentir aqui, quem nunca pecou que atire a primeira pedra, né? Fiz. Então, quando eu caí na real e vi que eu precisava entender o que estava acontecendo comigo, que foi quando eu tive o burnout, isso não foi na época que eu estava querendo emagrecer, não, tá? Foi quando eu tive o burnout. Eu fui entender como funcionava a mente e que eu tinha que entender o princípio. Por que eu tô passando? Aí eu parei, que é na hora que você tem que parar. Por que eu tô passando por isso? Se eu tô passando isso, como que isso funciona dentro de mim? Porque as pessoas querem fugir. Elas querem uma pílula mágica, mas elas não querem entender o porquê. Mas tem que ter o porquê, a raiz do problema. Aí que tá a história, a raiz. Quando você entende a raiz, você não quer mais só secar o gelo. Porque você sabe que vai continuar minando. A goteira vai continuar. É como topar o sol com a peneira. E aí, como eu digo, parei de ser a salvadora. Mas, infelizmente, muitas vezes, quando você está conversando numa roda de amigas e elas falam para você assim, vamos, e aí, vou comprar aquele medicamento, não sei o quê. Ah, eu quero emagrecer super rápido, porque eu não tenho tempo, eu não posso, sabe? Assim, tipo, eu não tenho tempo para fazer isso. Não, eu vou tomar, eu vou emagrecer, aí eu começo a comer direito. Sabe? Aí você começa a falar para elas, mas não é bem assim. Você tem que entender o porquê você tá... É porque você tá estressada? É porque o seu trabalho tá super, né, sobrecarregando? É por uma decepção? Você precisa encontrar a raiz do que tá fazendo você não parar e olhar o que você tá comendo. Essa é uma situação, né? E aí você começa a explicar para a pessoa. Só que o que acontece? Você sente aquela indiferença no olhar. Principalmente se você tá com uma pessoa só, ela sai da conversa e muda de assunto. Se você está em roda de um salão de cabeleireiro, num ambiente esportivo, elas começam a trocar conversa entre elas e deixar você falando. Porque elas não querem ouvir a verdade. Elas querem seguir para a fórmula mágica. E tá tudo bem, elas não estão preparadas ainda, elas vão continuar sofrendo, né? Tá tudo bem. O que você faz? Vai trazer o conhecimento para aquele que quer realmente conhecimento. Porque você tem, sim, que olhar no espelho e falar, não, chega, eu não vou mais fingir que eu não tenho problema, eu vou resolver. Eu não vou mais camuflar o meu problema. Eu já cheguei, eu ouvi pessoa falar assim, sabe, assim, jovens, principalmente os mais jovens, eles falam assim, tem filhos, falam, eu vou tomar, se eu morrer, morreu. Tá? Tipo assim, minha mãe cuida dos meus filhos e terceiriza a responsabilidade pro outro, né? Olha só para você ver aí, irresponsabilidade, mas isso daí é imaturidade, na verdade, né? Mas a gente não tá aqui para julgar, não é isso que eu trago.
mas eu trago a experiência de falar o porquê, né? O que acontece, principalmente no caso da ansiedade. Porque no caso da ansiedade, nós nascemos, a nossa ancestralidade, há 200 mil anos atrás, nós já desenvolvemos esse medo. Para quê? Para sobrevivência. Então, lá os nossos ancestrais, eles tinham que ter o medo para sobrevivência. O que acontecia? Estava caçando, chegava de repente um urso, aí eles tinham que lutar ou correr. O que acontecia? A adrenalina é distribuída aqui no meio do nosso corpo, ali na glândula. O que acontece? Vou explicar de uma forma bem simples, tá? Para as pessoas entenderem. Na hora que você sente a ameaça, ela distribui tanto para baixo, para suas coxas, quanto para cima. Então, você sente o quê? Coração acelerado, a respiração fica curta, para que o fluxo de sangue seja maior nos órgãos vitais. E o sangue flui nas suas coxas, para que você tenha o quê? Tenha força para correr ou para lutar. Olha que interessante como Deus é maravilhoso. O seu sangue, a sua mão não fica gelada, os seus pés, quando você está ansioso? Por quê? O fluxo de sangue diminui nas extremidades. Porque naquela época, se ele fosse correr, ele ia se cortar na grama, lá na mata, e não ia sangrar a ponto de perder a vida. É uma habilidade que o corpo tem de manter a pessoa viva. E nas mãos, por que o fluxo de sangue diminui? Porque ou ele corre ou ele luta. Se ele luta e ele se machuca, ele corta as mãos, ele não tem uma hemorragia a ponto de perder a vida também. Então é sobrevivência. Essa é a ansiedade. Olha que interessante. Muita gente não sabe disso. Aí o que acontece? Passou-se anos e o ser humano foi evoluindo, né? Mas essa parte do medo bom que veio para nos salvar, ele continua conosco. Mas no decorrer da idade, que nós, na vez da mãe, às vezes a mãe sofre uma queda, a criança sofre um trauma dentro do útero, tem um medo por uma agressão que a mãe sofre no ventre, ou até mesmo depois que nasce. Qualquer coisa que gere um trauma, que ela interprete como algo que a impressionou. Isso vai fazer com que ela desenvolva um trauma, que é uma janela killer, traumática. Quando o tempo passa e essa criança, essa pessoa cresce, esse adulto, o que acontece? O inconsciente absorve 400% de tudo que está no ambiente, mas é só aquilo que causou o trauma para ele. De repente, algo solta um gatilho. Vamos supor, de repente, a pessoa passou por uma rua escura e foi assaltada. Quando ela estiver num lugar escuro, muitas vezes ela vai sentir aquela sensação de medo, ansiedade. Mas ela sabe que ela está segura, só que está um pouco escuro, mas o inconsciente ele já reconhece o local. Aí já começa a vir os sintomas. O que isso está relacionado com o comer? Né? Vamos chegar nesse ponto aí. É só para vocês entenderem como que a ansiedade funciona. Boa noite, Nery. Seja bem-vinda, Vinícius. Quando você chega na fase adulta, que você come desenfreadamente, né? Parece que tem um dragão atrás de você, pronto para devorar o seu prato. Mas isso é inconscientemente, então você come muito rápido, com o monstro atrás. Esse é o problema de viver no automático. Quando você vive no automático, você não para, você não pensa, você não respira e não olha o que você está colocando para dentro da boca. Que é o que você faz, muitas vezes na frente do celular, da televisão. Porque a refeição hoje em dia ficou muito supérflua. Você come em qualquer lugar. Você está andando e comendo. Então, assim, eu acredito que deu para trazer um esclarecimento para o pessoal. Espero que se vocês tiverem entendido aí, deixa um joinha, que deu para saber de onde que é a origem. É bem interessante, né? A gente buscar essa raiz, né? As pessoas estão muito... Até conversei hoje com uma das meninas e falando sobre isso, as pessoas, elas estão muito assim no automático e elas querem tudo para ontem. Elas não têm mais paciência de esperar o processo. Elas querem tudo muito rápido. Eu falo, gente, isso aqui não é banca de pastel, não. Já falo logo assim. Então, tem que respeitar o processo. Então, para que eu possa me apresentar aí para essa audiência, né? O seu esclarecimento foi, assim, fantástico, perfeito. Trouxe, né, raízes aí para a gente poder entender um pouquinho. Porque a gente fica muito, assim, querendo resolver as coisas muito rápidas, mas, na verdade, se a gente entender qual é o processo, de onde veio e o que a gente precisa fazer, a gente consegue solucionar cada problema.
E eu gosto muito de processo, eu gosto muito assim de buscar, né, cada detalhe ali para a gente ir a fundo e conseguir resolver. Porque parece que vai demorar mais, parece não. Vai demorar mais, mas você resolve. Então é diferente daquele negócio de você ficar protelando. Então, falando um pouquinho, né, do que eu faço, sou mentora de emagrecimento já há 13 anos e caí justamente nesse processo de emagrecimento sem entender. Porque há 13 anos atrás eu era uma pessoa totalmente diferente de hoje. E para mim, eu tinha muito na minha cabeça que o magro, ele pode comer de tudo, porque ele sempre vai ser magro. E o gordo é gordo porque ele é exagerado e ele come de tudo, ele é guloso. Então eu tinha aquela imagem de que o magro é saudável e o gordo é doente. E quando eu comecei a entender todo esse processo de emagrecimento, eu vi que é totalmente diferente. Eu nunca sofri com peso, nunca sofri com o sobrepeso, mas eu sempre comi errado. E eu era uma pessoa totalmente doente, totalmente estressada, sem paciência, uma pessoa que se escondia de tudo. Por quê? Eu não via o mundo lá fora. Para mim, o mundo era só eu e estava tudo bem. E aí, conforme eu tive que aprender todo esse processo, toda essa mudança, de ter que cuidar da alimentação, ter que cuidar de mim e ter que cuidar do outro, eu falei, para tudo, né? O que está acontecendo? Então, a gente passa por uma renovação, e é uma renovação aqui dentro. Então, se eu não estou nem me conhecendo, não estou nem sabendo o que está acontecendo comigo, como que eu vou entender o outro? Já é difícil. Então, é esse processo que a gente faz de autoconhecimento e saber que primeiro eu preciso me cuidar, primeiro eu preciso estar bem, para conseguir entender o outro, já é meio caminho andado. E aí eu tive que passar por todo esse processo de reeducação alimentar e entender que a comida, ela diz muito como nós somos, né? E aí eu entendendo tudo isso, eu comecei o quê? A entender o outro. E por que que as pessoas são obesas? Por que que as pessoas comem demais? E tem tudo a ver com o que você falou no início, né? É a gente poder, eu falo, gente, hoje eu sei que a pessoa ela tá obesa, a pessoa ela está ali com sobrepeso, não é porque ela come demais, é porque ela tem várias áreas da vida ali que precisam ser resolvidas. E principalmente trabalhar a nossa mente, trabalhar as nossas emoções. E hoje eu entendo que quando a pessoa fala assim para mim, ai, Paulinha, mas eu não tenho tempo de cuidar da minha alimentação, eu não tenho tempo de cuidar de mim, eu acabo cuidando de todo mundo, menos de mim, eu acabo comendo sem perceber. E eu acredito que tudo isso é verdade. Então, por isso que a gente está aqui, para ajudar vocês. Porque quando você vai lá e a gente começa assim, colocar você para pensar, eu gosto muito de fazer pergunta e falar assim, e colocar a pessoa ali para pensar. Porque ela está no automático, como um dia eu estive. E hoje, o que, que eu faço comigo? Vamos pensar? Por que, que você está agindo dessa forma? Ou por que, que você está com vontade de comer um doce? Por que, que você não está saindo do lugar? Por que, que você está dando ali voltas e voltas e voltas e nunca consegue avançar? Então a gente precisa parar e pensar: o que eu estou fazendo da minha vida? Por que, que eu não tenho resultado? Por que, que eu não consigo emagrecer? Então, algo está de errado. E a gente, muitas vezes, não vai conseguir resolver sozinho. Você citou muito bem a questão do medicamento. Eu falo, gente, o medicamento. Eu pego várias clientes que já utilizaram o medicamento para emagrecer. Você está dando volta no deserto. Tá o povo lá de Moisés dando volta no deserto o tempo todo. E não vai resolver. Porque existem outras áreas da sua vida que você precisa resolver. O remédio, ele vai apenas inibir uma parte. Mascarar, como você falou. Agora você não vai resolver o problema. Agora, quando você sentar e falar, Paulinha,
Sil, eu preciso de ajuda. Aí sim a gente vai começar a entender as áreas da sua vida e o que que a gente precisa dar mais ênfase. Por quê? Eu falo assim, quando a gente pega as áreas da nossa vida, porque o que é fácil para mim fazer é fácil. Tá tudo bem. Agora pega os pontos mais difíceis da minha vida e vamos resolver. Aí vai dar trabalho. Então a gente precisa o quê? Pegar o seu mapa da mina e falar o que eu preciso resolver, o que tem mais dificuldade para resolver. Aí vai doer, Sil. Sabe por quê? As pessoas têm medo de ouvir a verdade, né? E aí elas têm medo de encarar essa verdade e falar, vamos resolver. Então é você pegar, se você pode até colocar aí, você que está assistindo a live, coloca, escreve, qual é o ponto mais difícil, qual é o ponto que você procrastina mais, qual é o ponto que você tem mais dificuldade de avançar. Porque é aí que a gente precisa trabalhar. Porque o que é fácil, gente, é fácil, você já faz. Tem Agora, que ser vamos honesto, trabalhar né, Paulo? aquilo que Tem que dá ser honesto. tem mais Não dificuldade. pode mentir. Não pode mentir, porque você vai estar Isso. mentindo para você e você não vai ter resultado. Então, eu costumo dizer, é trabalhar o ser humano como um todo. Você precisa fazer uma avaliação toda da sua vida. Como está a vida financeira? Como que está seu relacionamento? Como que está a sua autoestima? Você está tendo tempo para olhar para você? Né? Assim, você tem que olhar um todo. Porque se você não... A sua saúde, né? Como que tá? Se você não olhar, não adianta fingir e falar, eu dou nota tal. Você tá mentindo para você. Primeira coisa, ser sincero com você. Porque se você não for sincero com você, uma hora você vai cair. E a culpa não adianta você apontar o dedo para lá. Ele vai virar para cá. É você. Você vai falar que é porque você não teve tempo, você vai falar que é porque você estava cego, mas chega uma hora que a ficha tem que cair. Não é mesmo, Paulo? E não é possível sozinho. Você precisa de alguém, eu precisei de alguém. É isso. Minhas clientes têm dificuldade de praticar o auto-perdão. Isso é se culpar demais. É não soltar essa culpa de querer carregar tudo nas costas e não olhar para si. Porque isso já aconteceu com uma de nós algum dia. Sentir, né, Paula? A vergonha de falar, não, agora eu vou cuidar de mim. Né? É preciso pedir perdão. Eu já pedi perdão para mim no espelho. E eu disse, a partir de hoje, eu estou olhando para você. E eu vou cuidar de você. Nunca mais eu vou soltar a sua mão. Como eu fiz por anos. Para abdicar de mim e cuidar só da vida do outro. Eu amo o outro, mas primeiro preciso amar a mim. Foi difícil. Eu chorei muito porque eu me abandonei. Então, assim, eu acredito que muitas pessoas que estão assistindo ou vão assistir depois vão virar essa chave. Quando foi que você se abandonou? A pessoa mais importante da sua vida. Né, Paula? Pode, É um desculpa, eu cortei o autocuidado, né? raciocínio. Né, mas é um autocuidado, a gente vai encaixando os assuntos. É um autocuidado. Na palavra mesmo fala, amai, amai primeiro você para que você possa amar o próximo. E eu bato muito nessa tecla com as meninas, porque eu sempre falo, gente, vocês têm família, nós temos famílias, nós amamos os nossos familiares. Você tem marido, você tem filho, você tem mãe, você tem pai, você tem os familiares. Como que você quer cuidar deles se você não está bem? Então, nós precisamos estar bem, a gente precisa se cuidar, a gente precisa se conhecer, para que a gente possa cuidar do outro. Você não vai cuidar do outro se você estiver doente. Você precisa se cuidar primeiro. Então, muitas vezes, Sil, a gente abrir a boca para falar um não, agora eu não posso. Eu brinco com as meninas assim, fala, gente, olha, pega pelo menos. Eu sei que, assim, eu não tenho filhos, não tenho marido, de repente é mais tranquila a minha vida por conta disso. Tem outros problemas, mas enfim, eu vejo assim: mulher que tem marido, tem 3, 4 filhos, já chuta logo para 4 filhos, porque deve ser aquela barulheira dentro de casa. Eu falo, gente, sabe o que você faz? Fala assim, galerinha, posso ir ao banheiro fazer o número 2? Pronto, ninguém vai te incomodar. Se tranca no banheiro e vai ter o seu momento de reflexão para você. Não tem problema.
Mas se você conseguir tirar pelo menos 10 minutos para você, nem que for dentro do banheiro, gente, você vai ver o quanto você consegue evoluir a cada dia. Porque eu vejo que as meninas, as mulheres, Sil, elas não têm tempo. Fica descabelada, fica desarrumada, não tem tempo de fazer uma unha, não tem tempo de fazer um cabelo, não tem tempo de se cuidar, porque tá cuidando de todo mundo, menos de si. Imagine, olha, quando a gente vê que o externo não tá legal, você imagina o interno, hein? Como não deve estar. E eu costumo observar muito também o mau humor. O mau humor. Porque, assim, se é mal-humorado, pode ter certeza que tem algum problema. Tem Claro. humor, estresse, falta de paciência. Tá tudo acumulado ali. Tá uma bomba prontinha para explodir. Prontinha. Só que acontece? A culpa é de todo mundo, menos dela. Eu fui assim. Isso é normal. A culpa é de todo mundo. Você está completamente cega. Menos sua. Só que é o seguinte, não é. Você tem como. É só você selecionar o que você vê, o que você ouve e o que você fala, principalmente. Porque, assim, os nossos olhos são as janelas da alma. Aquilo que você bate o olho, você manda diretamente para sua mente e para o seu inconsciente, que acaba trabalhando você. Então, você é envolvido pelo ambiente. O ambiente te envolve. Isso a gente pode chegar, esse assunto aqui pode se deslanchar para várias coisas, a gente pode dizer como você trazer para sua casa os alimentos, porque eu, na minha época, sabe o que eu falava, minha desculpa? Ah, não dá para me separar a minha alimentação, porque aqui todo mundo come bobagem, eu fico vendo essas coisas gostosas e eu quero. Ah, não tem como, daí eu não aguento, eu vou comer. Não, a culpa é minha. Por quê? Porque tem as bobagens, mas eu sei que eu tenho que comer o ovo. Eu sei que eu preciso daquele ali, né? Não só eles também, mas agora não é hora desse para mim. Então, assim, é pegar o adulto e controlar a criança que tá ali dentro de você, porque todo mundo tem uma criancinha lá dentro. Exato. Ter o autocontrole, né? Eu falo, gente, se você não consegue ter o seu autocontrole, o que você vai controlar nessa vida? E as pessoas, nesses momentos, né, de ansiedade, de raiva, de fúria, de alegria, elas querem o quê? Um conforto rápido. E, infelizmente, esse conforto rápido é a comida, é essa satisfação, é esse prazer. Eu falo, gente, 5 segundos de prazer, às vezes não vale um crime. Então, é Não, você e era antes. assim, Paula. Lembra? Não sei se você lembra, Não eu é? ainda lembro, o meu era recente. Era uma delícia, lá comia, daqui a pouco vinha o remorso. Então, assim, era 5 segundos de prazer para depois vir a culpa. E ficava me culpando, Vinha por que eu fui comer? tudo. Eu estraguei tudo, eu vou ter que começar tudo de novo. Ó, já tava desinchando, porque assim, uma simples educação alimentar que você faz, uma simples, só de tirar, por exemplo, que é um pouco difícil no começo tirar completamente o açúcar, mas se você trocar ele, que foi como eu comecei pelo mel, ele também tem calorias, mas ele adoça, você já começa a desinchar, é incrível. E aí você fala, cara, quebrei todo o processo e vem toda a culpa. A Neves falou aqui, ó, que a alegria vem do pilar espiritual. Isso, por isso que a Paula falou que é você tirar uns minutinhos para você no banheiro, porque ali você respira. E Deus só age no silêncio. Então você respira, você entra em uma conexão, sabe? Você medita, coloca uma música relaxante, faz uma oração, né? Para quem não acredita em Deus, acredita no todo, você tem que acreditar em algo superior. Porque, de verdade, nada não existe. A gente sabe que existe uma força superior acima de nós. Então, é se conectar com a fonte. E ela traz a calma para você, mas as pessoas, elas não querem. Com certeza, tem que acreditar, né? E buscar mesmo, buscar essa conexão do alto. Porque se depender só de nós, amiga, não tem como. Nós não damos conta. Nós não damos contas. Não Não damos é à conta. toa que Então, você está aqui de manhã, né? Todas as 7h01, trazendo a palavra. Trazendo a sim, palavra, trazendo a luz, trazendo clareza para as pessoas. Porque a e palavra trazida, temos ela não é em ajudado vão. muito. Né? Ela vai semear e vai cair num solo fértil, que é o que a gente está fazendo, trazendo a palavra para cair no solo fértil da sua mente, para que ela cresça e floresça e você tenha os frutos, que vai ser o resultado na sua vida. E outra, Paula, fala a verdade, comer errado
comer as emoções. Você está sempre cansado, você está sempre sobrecarregado. No outro dia, o sono está pesado, você não consegue levantar. Por quê? Por conta de comer errado. Então, assim, é um ciclo, assim, infinito de coisas ruins. E comer, Paula, certo? Não é parar de comer. O povo tem que entender. É comer, comer bem, sim. Comer para se satisfazer, mas a coisa certa. Comer saudável. Olha, se eu comparar a alimentação que eu tinha há 13 anos atrás, a alimentação que eu tenho hoje, é totalmente diferente. E eu sempre falo, gente, não há necessidade de você cortar tudo, porque você vai fazer uma reeducação alimentar. Porque o processo que eu fiz não foi cortar, mas foi melhorar. E quando você começa a melhorar a tua alimentação todos os dias, isso vai se tornando um hábito tão natural, que o dia que eu como uma porcaria, porque eu quero, eu passo tão mal depois, que aí eu faço o efeito contrário, sabe? E eu falo, e muitas vezes, eu falo, não quero. Mas por que você não quer? Porque eu vou passar mal. Então eu já evito passar mal e eu já prefiro não comer, porque eu sei que aquilo não vai me fazer bem. E por que que eu vou cometer algo errado, sendo que não vai fazer bem para mim? Então eu prefiro não comer. Então quando a gente já conhece, são 13 anos, então você já sabe o que faz bem, o que faz mal, o que eu posso comer, o que eu não posso. E muitas coisas, Sil, que eu comia antes, hoje não faz mais sentido eu comer. Muitos doces, muitas besteiras, muito salgado, refrigerante, muito excesso, muita fritura. Hoje Você não sabe, Paula, fazem mais parte eu da minha comia vida. muito doce também, mas depois que eu comecei a trabalhar essa parte da mente, eu comecei a entender. Essa compulsão por doce é muito de afeto, né? É muito afeto, principalmente da mãe, afeto. Então, a falta de afeto, não porque muitas vezes as pessoas não tiveram mãe, igual eu tive minha mãe, mas ela trabalhava bastante, ela tinha o modo dela Sim, ser, ela não era de abraçar, assim, não era assim carinhosa. E às vezes a gente, dependendo do carência, né? seu temperamento, você quer um pouco mais de atenção, um pouco mais de carinho, e isso vem ali também. Por isso que é importante o trabalho em conjunto. Você, como mentora de emagrecimento, se você vê que o seu cliente, por exemplo, você já fez o processo, até ele está seguindo direitinho, mas ele não está evoluindo. Aí é preciso encaminhar para alguém tratar a mente, porque muitas vezes a pessoa ela engorda, mas pelo inconsciente que quer proteger de um trauma. Quantas pessoas eu Então, pego que são obesas porque o inconsciente não deixa, a mente não deixa ela emagrecer, porque ela está se protegendo, ela não quer ser atraente, porque lá atrás ela foi abusada, porque ela sentiu que era desejada. Então, ela se protege. Então, assim, isso é muito importante. É parar e ver até que ponto está fazendo certo, não está dando resultado, tem alguma coisa aí que precisa ser trabalhado. olha, é verdade. Educar a Ah, mente. Olha lá, o doce representa a falta de afeto da mãe. Foi é isso mesmo. que ela colocou. A verdade, os nossos pais deram o melhor que poderiam naquela época. É entender, né? Você aí entra a questão do perdão também, né? Que foi E isso, falada aqui na existem live. várias técnicas para fazer. Assim, eu não sou dona da verdade, existem várias técnicas de afirmações, reprogramações, reprocessamentos, né? Existe a constelação sistêmica, eu admiro e eu honro todos os terapeutas também que trabalham com essa parte de emocional, porque quer queira ou não, eu também preciso deles. Você também um dia, talvez. Então, assim, a gente precisa, como eu também preciso de você, nós precisamos uns dos outros. E nós somos todos um. Quando você entende que nós somos todos um, tudo fica mais fácil. Não existe concorrência, você trabalha, você direciona bem seus clientes. Se você não conseguiu, você vai pedir ajuda do amigo para resolver o problema, porque você está satisfeito que encontrou a solução, que ele está feliz, né? Porque passar nessa vida, Paula, sem sentido, sem ajudar alguém, né, sem estar satisfeito com o que você está fazendo, não tem sentido. É comer, Exato. beber e dormir, não faz sentido. Não faz sentido. É verdade. Maria, eu sou mentora de emagrecimento e a Sil é terapeuta.
Então, nós trabalhamos aí em conjunto, né? Porque sempre um precisa do outro. Igual eu falei, nós temos várias áreas da nossa vida. E a gente precisa, o quê? Trabalhar todas essas áreas para que uma dê suporte para a outra e a gente consiga caminhar. Porque não pode depender só de uma coisa. Principalmente uma pessoa que precisa de uma reeducação alimentar, precisa emagrecer, ela precisa ajustar todas essas áreas. Aí vai num Todas. conjunto, ajustando tudo, e ela vai tendo resultado. É isso, Isso é Paula, que a muito gente legal. fica muitas vezes assim entristecido, porque você vê a pessoa procurar só um produto. Existem maravilhosos produtos que são complementares para você, mas é sempre um profissional que vai indicar se é aquele produto que você vai utilizar para aquele fim. Porém, é preciso trabalhar o todo. Então, as pessoas elas querem procurar só a solução, mas elas não querem mexer na ferida. Elas não querem mexer no problema, mas você não é só aquilo. Você é composto de várias áreas. Então não dá, não tem como trabalhar só, por exemplo, a gordura, a obesidade, o edema. Tem que saber a base, a raiz, o porquê. E aí eu acredito que os profissionais que são sérios trabalham esse ponto. Eu acredito que sim, porque se eu não estou só provendo de vender um produto, eu quero que o meu cliente saia satisfeito com o resultado. Exato. É verdade. Precisa, né? Precisa ter resultado. E interessante, Sil, é a gente conseguir identificar, porque às vezes as nossas clientes, né, elas pensam que é uma coisa e é outra. Elas acham que se elas só comerem corretamente, porque assim, olha que interessante. A indústria alimentícia, ela já não nos ajuda. Ponto. Porque é o tempo todo propaganda enganosa, propaganda daquele alimento, propaganda de tudo que não é saudável e que vai te trazer o benefício. A gente nunca vê, por exemplo, uma propaganda deliciosa de legumes. Você já viu Ô, alguma Paula, vez? Eu nunca vi. ô, Paula, é muito legal isso, porque, cara, quando eu comecei a ver, de verdade, chiclete sabor alho, cebola, você viu já, né, bacon, que tem. E aí eu falei, gente, o que que é isso? Assim, na época, sabe, há uns anos atrás, falei, o que que é isso que esse pessoal tá inventando? Mas, Não é? É sabe, hoje, loucura. com a consciência, não, mas hoje, com a consciência que eu tenho, assim, eu penso, você tá estimulando a coisa que é saudável. Porque existe, de verdade, tem. Existe. Então, assim, você é encantado. Até que nessa imersão que eu vou fazer uma imersão, né? Eu falei para vocês, né? Dia 27. Legal. Eu vou trazer esse conhecimento desde a base. Fala um É desde a pouquinho da base. imersão. Então, Que eu dia que vai quero ser? tirar, dia 27, na próxima quinta-feira, eu quero tirar as Ah, legal. pessoas do ritmo hipnótico, eu quero que elas entendam onde elas estão vivendo na Matrix, trazer a conscientização para elas do que é a verdade e a ilusão, trazer para elas todas as coisas que estão escondidas ali, pelo menos o que eu já tenho conhecimento, por trás das mídias, das propagandas, do marketing, tudo que faz aquela ilusão na gente que a gente compra por impulso, né? No alimento também, tudo que você põe dentro da sua casa. Sobre os arquétipos que você utiliza também dentro da sua casa, que influencia diretamente na sua vida. Não é sobre acreditar, viu, Paulo? Esse negócio de arquétipo não é sobre você acreditar. Porque você pode não acreditar nos símbolos, mas no seu inconsciente, que já vem dos seus, traz ali seus antepassados com você, não é sobre espiritismo, ele não tem nada a ver. É sobre consciência, a nossa consciência coletiva. A consciência. Então você traz coisas com você e aí os símbolos te trazem lembranças de algumas coisas. E pode interferir diretamente na sua vida. Então eu vou falar um pouco sobre isso também, trazer os temperamentos, né? Porque quem não sabe aí, o oral é muito de comer. Ó, eu sou oral, sanguínea, ó, com o rosto redondinho, falante. Então, se ele não se conhece, ele não se controla, ele não sabe qual o temperamento dele, ele exagera. Boa noite, Roberto. Seja Boa bem-vindo. Então, noite. assim, exagera. Então, você precisa conhecer. Aí eu vou trazer essa parte dos temperamentos, né? Então, assim, saindo do ritmo hipnótico da matriz, um pouco de arquétipos, conhecer os temperamentos que interferem tanto na sua vida como um todo, no seu relacionamento,
na sua interação com as outras pessoas, com você, né? E principalmente a gente vê muitos casais se separando porque um não conhece como o outro funciona. É verdade. E vira aquela briga, aquela discussão, e o marido quer sair, e a mulher não quer, e o marido só sai, e a mulher não gosta. Não existe um acordo, porque não sabe como que o outro funciona. Falar sobre a procrastinação, que também tem uma raiz. Muitas vezes a pessoa procrastina, aí o outro fala é preguiçoso. Gente, não é preguiça, muitas vezes é algum trauma que ela sofreu, que a mente faz com que ela auto-sabote, para ela não fazer o que precisa ser feito. Ou é alguma crença de não merecimento, ou sobre relação com o dinheiro no passado, que ela para honrar da onde ela veio, a linhagem dela, ela não cresce, ela não evolui, ela não dá o próximo passo. Então, assim, tem muita coisa por trás que as pessoas precisam aprender. E sair Precisa do ritmo aprender. hipnótico, sair da corrida dos ratos, sair da frente da TV. Porque se você não quer, quando você expande a mente, você sabe que seu inconsciente produz a sua realidade. Então, eu não entendia, Paula, quando eu ouvia dizer para mim que eu criava a minha realidade. E a partir do momento que eu me transformasse, a minha realidade em volta transformaria também. E foi o que aconteceu. E é o que acontece com as pessoas que eu estou em conjunto. Então, o que acontece? Você não muda Sim. ninguém. Pelo contrário, você piora a vida do outro quando você quer impor as suas condições. Só vai É piorar. pior. Mas a sua, sim. A partir do momento que você modifica o seu olhar e a forma com que você lida com as coisas, quando você entende, por exemplo, que o outro diz sobre você ou como ele age com você não está relacionado com quem você é, mas com a visão que ele tem, o óculos dele e as crenças que ele carrega, fica tudo mais fácil de ser resolvido. E aí você já não tem mais rancor, mágoa, porque você sabe que ele está ali com a lente dele. E você começa a trabalhar isso. As coisas começam a modificar. Então, assim, eu vou trazer, aprofundar bem nesse. Eu falo, ó, é para transformar ou para transformar. É Que para dar uma legal. sacudida. É para a criança Mas é realmente isso, tem que crescer. querer, né? A pessoa tem que Sim. querer ser transformada, senão a gente não consegue transformar o outro. E o E pessoal hoje, está Paula, eu. perguntando, gente, Pode ver, por clica favor, aqui, ó. veja. Porque daqui eu não consigo muito bem ver. Se você vê, tem perguntas? Não, aqui na Clica aqui caixinha em não tem. cima, que o pessoal está perguntando como é que faz para nos encontrar. Clica aqui em cima, vocês podem seguir, se vocês ainda não nos seguem, e manda um direct, que aí vocês conseguem participar, né? Consegue Ah, falar com é, a o meu é gente, super quem ainda não fácil tem também. WhatsApp. É só procurar Silviane Terapia no Instagram, vocês me mandam um direct, tá bom? Lá tem meu. Isso, Na bio vou tem o seguir link aqui em cima. do meu WhatsApp. Então, Paula, e é muito importante, hoje eu estava vendo uma reflexão, assim, só para a gente continuar. Você só tem o agora. O tempo de Deus é o Kairos, é o agora. Não existe o passado e o futuro. E o que você está esperando? Porque assim, a casa começa com uma rachadurinha ali. Se você não conserta, ela começa a crescer. E você vai deixando para depois, deixando para depois, deixando para depois. Eu não consigo tirar essa mancha aqui, Paulo. Quando você vê a casa ruge do seu rosto, eu não consigo tirar. Deixa eu só Tá ver. com Aí. mancha? Não, Para mim tá tava, limpo. as escritas, agora saiu. Ah, Então, tá. assim, uma casa rachada começa com uma pequena rachadura. Se você vai deixando para lá, ela começa com uma trinca aqui, uma trinca ali e ela ruge. Porque você vai deixando para depois. O carro é a mesma coisa. E quantas vezes aconteceu isso com meu marido? O carro começava a fazer um barulho e bater, não ia resolver. Quando ia ver, o motor fundia e ficava muito mais caro do que o que você precisava pagar para consertar um conserto É simples. verdade. Muitas Já vezes começa a fazer as você, reformas. sim, muitas vezes você precisa só telefonar para alguém para resolver um mal entendido e você não liga. Essa pessoa às vezes parte, falece, você fica anos sem falar com ela, quando você fica sabendo ela partiu. Você ficou sem resolver aquela situação. Às vezes dentro da nossa própria casa. Quantas vezes a gente fica sem falar com alguém dentro da casa? Porque você está irritado, está ansioso, não sabe como resolver e você ignora os seus. A gente acaba perdendo contato com os nossos. Sabe? Isso é É verdade. importante. Então, o que a gente vai ficar deixando para amanhã, para amanhã, para amanhã, né? Porque o amanhã não existe, você só tem o agora. Então, você precisa parar e pensar. O que eu tenho que resolver hoje? O que está prejudicando a minha vida? É o meu sobrepeso?
eu estou sofrendo com isso, está prejudicando a minha saúde, eu não estou me sentindo bem, eu vou procurar a raiz desse problema, eu vou resolver. É a ansiedade que está me deixando aflita, eu não tenho paciência com meus filhos, eu grito a todo momento. Além de derrubou alguma coisa, eu ir lá e falar, tá tudo bem, vamos limpar? Ou limpa, eu espero, eu aguardo. Não, mas que droga, você não tá vendo que eu já tô cheia de coisa para fazer? E você ainda vai e derrama isso daí? Agora você vai limpar, você vai lamber, sabe? Então, assim, chegou a hora de acordar. Chegou a hora de você usar a sua boca para edificar. Porque os lares estão pedindo socorro. Os lares estão pedindo socorro. A mídia tá aí. É tanta coisa ruim que as nossas crianças são influenciadas. É tanta coisa ruim que nós somos influenciados. Você tá assistindo uma série, daqui a pouco, tá lá. A coisa normal, a coisa anormal se torna normal. Uma novela. Você vê o pai sair com a filha sair com a tia. E aquilo, gente, vira uma bagunça. E o seu inconsciente está super relaxado de frente de uma televisão que está distribuindo para você vários hormônios de prazer que você não sabe, porque tem os arquétipos por trás. E o seu inconsciente absorvendo tudo aquilo traz a normalidade. Quando você pensa que não está acontecendo aquilo na sua família e você não sabe por quê, o que você vem alimentando na sua vida? O que você vem colocando para dentro da sua mente desde sempre? É lixo ou é qualidade? Porque no lixo real, que é o que fede, ninguém sai daqui e enfia a cabeça dentro dele. Mas o lixo que contamina a sua mente, a sua vida, você deixa entrar dando risada e sentindo prazer e comendo pipoca. É para refletir, Paulo. Isso é muito sério. É muito sério. E as pessoas acham que tá normal, né? Acham que tá normal tudo isso. Então, é começar mesmo, fazer as perguntas. Eu estou onde eu quero? Eu tenho realizado realmente as coisas que eu desejo? Porque se você não estiver no lugar aonde você deseja estar, significa que tem algo errado. Então, você precisa fazer as correções. Por isso que é tão importante você começar a aprender a fazer perguntas para você. Porque quando a gente se auto-questiona, a gente vai encontrar as respostas. As respostas estão aí. Tá? Não, aqui mas já estão... gente, ai, gente, eu tô tão contente que vocês estão aqui, de verdade. Eu espero que eu esteja trazendo claridade, luz para os olhos de vocês. Assim Com como certeza. Cristo veio trazer, tá bom? Ajuda então, muito, né? se vocês gostam, coloca aí aqui o comentário. Tô gostando, para mim saber. Porque às vezes eu tô falando que vocês não estão gostando, daqui a pouco nós já termina também, né, Paulo? Passar muito rápido. Tem que fazer várias lives, porque é muito assunto, né, que a gente tem para tratar. Inclusive, Sil, estou bem contente também, porque eu iniciei a minha mentoria, né? E isso é muito legal. E agora, na segunda-feira, a gente começa a lançar a segunda turma. São planos de 90 dias. Então, imagine, 90 dias, você tendo todo esse conteúdo, todo esse estudo, aprendendo a corrigir, a melhorar 12 áreas da sua vida. Então, dentro desses 90 dias, a gente consegue ali trabalhar 12 áreas da sua vida, ajustar, para que você realmente tenha um emagrecimento satisfatório. Não é só você ter, eu falo, gente, só emagrecer para entrar no tubinho preto no final de semana, não resolve. Não resolve. Mas você ter um emagrecimento saudável para a tua vida, para a sua vida eterna, é maravilhoso. E isso é muito bom. Mas quando você entende todo esse processo, parece que 90 dias demora. Mas não demora, gente, porque trabalhando todo esse processo, você vai começar a entender o que precisa ser feito, ajustar, e aí sim você tem um emagrecimento duradouro. E o que eu acho mais interessante, Sil, porque o que eu prezo muito é te ensinar para que você depois possa impactar dentro da tua própria casa. Porque eu vejo as meninas reclamam muito que querem emagrecer, querem ser saudável, mas dentro da própria casa não tem apoio. Então, o trabalho que eu desenvolvo é o quê? Fortificar essa mulher, fortificar esse trabalho ao ponto que ela consiga ter esse resultado
e ela, dentro da própria casa, ela vai impactar a família. A transformação dela tem que chegar ao ponto de impactar dentro de casa. E aí ali ela consegue transformar o lar e fazer com que todos ali consigam ter o estilo de vida saudável. Então, esse é o fechamento do plano de 90 dias. Então, na segunda-feira, a gente já começa aí a segunda turma. E eu estou bem contente porque a primeira turma, no primeiro mês, já está tendo resultados incríveis. E eu estou Legal. assim, radiante, gente. Então, é É só ótimo, né? prosseguir, sabendo que a gente está no lugar correto, né? Fazendo o que é certo. Porque Isso, está olha tendo aí. fruto. Você falou um ponto muito importante. O primeiro da casa que acorda salva a casa toda. Não interessa em que área é. Se é na área da saúde alimentar, do alimento, se é na área do casamento, no relacionamento, no filho que está querendo ir embora de casa por conta da briga dos pais, o seu filho que desenvolveu ansiedade por conta de discussões bobas e banais. Muitas vezes você dá foco naquilo que não tem lógica. Então, as mulheres não têm apoio dentro de casa. Por isso a importância de você andar com quem te dá apoio. Não saia das alianças que você fez com pessoas que te apoiam no objetivo que você quer alcançar, porque senão você vai desviar do caminho. É igual a história da Alice que você falou, a Alice passeando lá na floresta. Ela estava perdida e o gato perguntou onde ela queria ir e ela não sabia responder. Ele falou: para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Então não perca o seu foco, ande com pessoas que têm o mesmo objetivo que você. E Paula, sinceramente, começa fazendo uma desintoxicação. Se o seu objetivo real é o emagrecer, desintoxica o seu Instagram, desintoxica suas redes sociais das coisas que trazem para você malefício, das coisas que você vê que é porcaria, das coisas que você vê que, não chamando comida de porcaria, porque são muito gostosas, na verdade, mas não são alimentos, né? Eles não são, como que eu posso dizer? Eles não são alimentos de verdade, que a gente diz, né? São comestíveis, mas não são nutrientes. Isso que a gente diz, não são nutrientes. É. Então, assim, é bom dosar. Você vai poder, sim, de vez em quando. Quando você tiver um hábito legal, você não vai querer mais. Até o doce fica muito doce. Fica. Mas não precisa ser antissocial, vai para um lugar, né? Às vezes, não quero. Vai, vê lá o que dá para você depois de se acostumar, porque é tão natural, né, Paula? Mas ande com Depois, pessoas que filha, te fica fortifiquem. tão natural, você, não quero, não como isso. Sabe por que você não come? Porque não me faz bem. E eu falo Uhum. que você tem que se autorrespeitar e a outra pessoa, ela tem que te respeitar também. E se você disse não, Ô, é não. Paula do céu, lembrei de uma coisa agora muito interessante. Quem estiver assistindo depois vai se identificar. Você sabe que eu venho da família do norte, né? Minha família é da Bahia. E o pessoal lá é muito acolhedor. O pessoal é acolhedor demais. Imagina a E assim, comida. eles querem que tu coma mesmo. Come aqui, come ali. E aqui, na cidade que eu tô, tem muitos parentes assim. E até nós tínhamos esse hábito. A pessoa comeu, encheu e você come mais, pega esse, pega aquele. E É, quantas só tá vezes, por feliz se comer vergonha, bastante. eu comi até encher, porque eu tive vergonha de dizer não. Não, É, eu tô eu satisfeita. sei como é. Não, eu tô satisfeita. É simples assim. Então, muitas vezes a gente come para agradar. E aí já tem uma outra coisa atrás, que você quer ser agradável, agradabilidade. Então, olha É quanta sempre coisa precisa assim. ser trabalhado. É, Ande com pessoas que têm o mesmo objetivo que você, que vai estar te lembrando. Porque se você sair do eixo, ela te traz. Se você sair do eixo, ela te traz. Eu digo isso, Paula, porque eu trabalho com. Eu atendo psicólogos, eu atendo terapeutas também. E é interessante que, mesmo na nossa área, chega uma hora que, se você não estiver centrado, você sai do eixo e começa a reclamar. E quem clama, clama com tanto vigor, que clama a Deus, clama ao todo. E você clama com sentimento. E aí vem. Mas se você reclama, dá ré na reclamação, tu tá trazendo de volta o problema para você. Então, o que acontece? Muitas vezes elas dizem: olha, não estava tendo resultado, eu estava assim assado e comecei a reclamar demais. Até meu marido falou. Eu falei: então, muitas vezes a gente tem essa conexão, o Espírito Santo traz você para se conectar de volta, para voltar para o eixo. É só para te lembrar. Jesus disse: são nas coisas simples que está a solução. Seja como uma criança. Agradeça. Uma criança saudável, né? Por tudo, pelo simples. E não reclame. Só apenas clame. Mas clame só uma vez. Pediu, ele ouviu. Ele não é surdo, não. Não precisa pedir todo dia, não. Pediu e acredite que já recebeu. Também está escrito na palavra, que já é seu. E assim você vai resolver tantas coisas na sua vida.
sabe? E a pessoa muitas vezes quer emagrecer, mas não pede o entendimento, né, Paula? Peça entendimento, Usar o fala, símbolo. Senhor, me dá o entendimento para me entender para que lado eu vou, para me entender o que essa pessoa está falando de uma forma que eu clareie as minhas ideias, para que não entre só aqui e saia aqui, para que a minha vida seja de qualidade e verdadeira. Porque você vê as pessoas falando, Paula, na internet, e às vezes elas vivem, você sai, você vê casais tranquilos, crianças brincando, não vê um gritando com o outro, não vê xingamento, não vê falta de respeito. Tudo isso é conhecimento. Jesus diz, meu povo padece por falta de conhecimento. Tem que buscar. Tem que buscar sabedoria. Se você vive na tribulação, você precisa buscar sabedoria. Senão você vai continuar na tribulação. Nunca que as coisas vão dar certo. Tem que buscar. Se É bem você não assim. está aonde você deseja, você tem que buscar. E busque o quê? Pessoas que podem te ajudar. Você tem que andar com essas pessoas. Que é dali, porque eu falo, gente, eu busco ajuda. Eu venho aqui trazer conhecimento para vocês. Hoje nós estamos aqui trazendo conhecimento para vocês porque nós buscamos ajuda. Não é todo dia que a gente acorda linda, maravilhosa, feliz, contente. Não, tem dia que a gente também tá daquele jeito. Então nós temos o que? Mentores que nos ajudam. E é uma cascata, é uma consequência. E a gente ajuda vocês, vocês daqui a pouco ajudam o próximo. E vai embora. Todo mundo precisa de ajuda. Esteja preparado, porque você precisa, para você ganhar, você perde muitas vezes. E você vai se afastar de pessoas, muitas vezes de pessoas que você ama, aquelas pessoas que estão acostumadas a ir na sua casa para comer, beber, fazer um churrasco e depois vão embora. Muitas vezes você é carente, quer aquela companhia, mas você vai ver que às vezes só a sua família ali, marido, filhos, te basta. Saúde. Então, não estou falando para você se abdicar de ficar com suas amizades, mas muitas vezes você precisa selecionar as pessoas que estão no seu convívio. Vai doer, você vai ficar diferente e as pessoas vão achar que você muitas vezes é soberba, você é aquela, mais falando mais simplificada, metida, quer saber mais que todo mundo, não. Você só quer saber da sua vida, porque ela é mais importante. Você não quer mais saber da vida de ninguém. A sua vida e da sua família é o que mais tem valor. E aí você vai se dedicar a ela. Não vai perder mais tanto tempo com outras pessoas, né, Paula? Vai se ligar no foco realmente que é o seu. E é bem assim. Eu costumo dizer, as pessoas falam assim, eu não tenho condições para fazer isso, para fazer aquilo. É como eu digo, o processo terapêutico, muitas vezes as pessoas me procuram falando, a gente precisa conversar, né? Porque nós também precisamos comer, beber, pagar nossas contas, mas a gente conversa na possibilidade do cliente. Jamais um cliente vai sair sem atendimento. Mas muitas vezes as pessoas me pedem socorro, mas elas não têm força para preencher uma ficha de anamnese. E aí, assim, eu costumo dizer, eu dou a corda, mas eu não posso pular lá e tirar você. Você precisa, pelo menos, fazer o É básico, bem, que é um é. compromisso. Nós somos profissionais, nós fazemos com seriedade o nosso trabalho e queremos ver resultado. Mas é 50% do nosso lado, 50% do seu que está do outro lado, para você poder aí ter resultado. E outra coisa, se o seu celular quebrar hoje, você fica sem? Você não fica sem, você dá um jeito. Você vira nos 30 na pimpa para você ter um celular. Ele faz parte de você. Ele é a extensão do seu corpo, né? Eu costumo dizer, igual essa imersão que eu vou fazer, é um ano de terapia em um dia. Um ano de terapia em um dia, porque você, metaforicamente falando, você vai ter muito conhecimento. Como se você fosse uma vez por semana na terapia. Sabe qual o valor? R$ 47. Eu falei para as meninas, se você pegar uma roupa parada no seu armário que você não usa mais de 3, 4 meses, você vende, você faz o dinheiro e você vai se ver livre dessa prisão emocional que você vive. Porque hoje, Paula, de verdade, a pior prisão não é a cadeia que está cheia de gente. Eles estão presos fisicamente, mas a mente deles está matutando fazer o mal aqui fora e ganhando grana. E a nossa? A prisão das pessoas. A minha não, porque graças a Deus eu já me livrei, me libertei. A prisão delas é emocional, tem uma gaiola no cérebro segurando o invisível, que elas não sabem, e elas estão paralisadas. Então faça isso, comece fazendo uma desintoxicação na sua casa. Tire os potes que estão acumulando no seu armário, tire as roupas e sapatos que você já não faz uso mais. Venda, faça um brechó, tem vergonha por medo de aprovação? Vende no OLX, vende no Mercado Livre, você envia com frete grátis e você não paga nada por isso. A gente tem que aprender a se virar, investir em nós, porque se nós não investimos em nós mesmos, quem vai investir? Eu investi mais de R$ 12.000 em cursos para dizer para você, e eu resolvi sair do meu casulo e colocar o meu conhecimento para fora e transformar pessoas.
Hoje eu recebi um convite tão especial, eu fiquei muito contente para ser fazer parte da equipe, né, do Café com Mulheres aqui da minha cidade. E ela tem base em várias cidades aqui do Brasil. E a fundadora dela está em Boston. Eu fiquei muito feliz. Porque, assim, comece a acreditar em você para que as pessoas acreditem no seu trabalho. Olha para você, olha no espelho e fala, eu acredito em você. Você tem valor. Eu te vejo. Quando você olhar no espelho, se você usar óculos, tira o óculos. Olha no espelho, porque você vai enxergar a sua alma. Ela está presa dentro de você pedindo socorro. É hora de você dar uma chance para ela viver de verdade. Porque senão você vai morrer e passar dessa vida aqui no mundo de fantasia, né, Paula? E É o verdade. seu processo de emagrecimento, Paula? Qual valor você fez? Eu gosto de falar valores, para as pessoas não ficarem perdidos. Ser bem honesto. Sim. É interessante, né? Porque as pessoas, elas vão atrás de preço, mas elas não vão atrás de valor. E quando as Valor, pessoas isso. buscam o valor de algo, isso é muito interessante, porque elas pagam. A gente investe muito nos nossos treinamentos, porque a gente dá valor. Porque eu estou investindo em mim. Eu penso assim, o melhor investimento sempre é feito em mim. Então, hoje, um plano de 90 dias comigo é R$ 297. Porém, na segunda-feira eu vou lançar uma promoção. Então, para você que está interessado, já fica esperto, entra lá no direct, já pede para falar comigo, porque na segunda-feira é que eu vou lançar o desconto. Mas o plano de 90 dias, hoje, ele é o valor de 297 para você poder passar o quê? 90 dias comigo através para você poder o quê? Resolver as 12 áreas da sua vida. É simples, gente, mas você precisa o quê? Se dar a oportunidade de querer resolver. Porque é muito fácil. Eu falo que gastar, Sil, a gente gasta. No final de semana, tranquilamente você gasta e não percebe no que você gastou. Agora, quando você faz um investimento em você, você paga com prazer, porque a gente vê a nossa transformação. Se compare você há um ano atrás. Eu me comparo. Há um ano atrás, quem eu era e quem eu sou hoje. E vale cada centavo pago. Não volto atrás. Só quero crescer e continuar. E é isso que eu falo, gente. Vale a pena a gente investir na gente. Mas com aquilo que vai te edificar. Com besteira, não. Com besteira você está gastando dinheiro. E aí não adianta camuflar só. Os cremes são maravilhosos, mas se você tratar a sua mente, você não vai precisar gastar com cremes mirabolantes, não. Porque a sua pele melhora, né, Paula? Você também trabalha a mente. A pele melhora, seu espírito, seu estado de espírito, seu ânimo, seu vigor, tudo melhora. A sua família, aquele casamento que estava quase no fundo do poço e você ia separar por conta de nervosismo, por não estar conseguindo alcançar seu objetivo. Eu vou falar uma coisa, não existe mais gostoso, porque coisa mais gostosa, porque na minha casa eles não eram acostumados. Eu era acostumada a cuidar de todo mundo menos de mim, né? Eu trabalhava no hospital, então eu cuidava dos meus, da minha casa, dos meus avós, dos meus pais, sempre resolvendo problemas, assim, aquela apagadora de incêndio. Quando eu resolvi olhar para mim e me dar a mão, eu falava para eles assim, tô cuidando de mim. E eles queriam me chamar para fazer tal coisa. Fulano tá ligando, tô cuidando de mim. Fulano, tô cuidando de mim. Eu falei isso e isso virou um jargão. Estou cuidando de mim. Ou eu estava Não é estudando, eu gostoso? estava fazendo. Eu comecei a dizer não, o meu não era assim. Agora eu estou cuidando de mim. Eu mereço. Eu cuidei por anos de todo mundo. Estou cuidando de mim. É a coisa É mais gostosa maravilhoso. que você vai A gente se falar. sente tão bem. E a gente passa a cuidar melhor do outro, sabia disso? Quando a gente está bem com a gente mesmo, tudo muda, tudo se transforma. Por isso que a gente precisa cuidar da gente. Verdade. Nossa, que live Vai cuidar gostosa. Quem gostou aí, gente, deixa um joinha pra gente. Ou aqui no comentário, coloca um sim, sim. Foi edificante? Vocês gostaram? Falem pra nós. É maravilhoso, importante. né? Nós não É somos os gurus importante. da internet, não. Mas nós aprendemos muito com muitas pessoas. E principalmente com a vida. E Poder às vezes a gente não compartilhar, né? valoriza. Às vezes a gente não valoriza, né? Eu sou muito feliz e grata e honro cada um de vocês que estão aqui, porque é valorizado nós.
que não somos os que temos milhares de seguidores, mas nós temos histórias de vida e temos transformação. Nós temos testemunho de pessoas que passaram conosco e se transformaram. E não há nada mais gratificante do que isso. Até porque, Paula, eu costumo dizer que nós temos o tempo ainda de dar apoio para essas pessoas que nos chamam no direct, porque os que já estão lá no topo, eles não têm tempo para falar nenhum oi para você, infelizmente. Essa é a realidade. Então, valorize os seus. Eu sou grata por vocês valorizarem a nós e estar aqui nessa live hoje, de coração. Porque eu não enxergo só, eu não estou vendo o rostinho de vocês, mas eu não enxergo só números. Eu vejo almas conectadas com um propósito. E isso é muito mais importante, falando de coração. Exatamente. Não foi à toa que a gente se encontrou, né, Paula? Parece que a gente se conhece de fundação do mundo, porque é verdade. Quando a gente vem pra cá, a gente já conhece. Eu falo assim, que Deus não une pessoas, Deus une propósito. E nós somos unidas pelo propósito, porque a gente tem um propósito de transformar vidas. Assim como um dia nós somos transformadas. Mas essas vidas, elas só serão transformadas a partir do momento que você se der a oportunidade. Então, abra seu coração, receba essas informações, coloque em prática. Gente, eu gosto de colocar em prática, porque eu falo, tudo que você absorveu aqui nessa live hoje, até mesmo quem vai assistir depois, a gente às vezes não consegue absorver tudo, mas pega um pouquinho do que você conseguiu absorver, coloque em prática, põe à prova, fala, eu vou fazer e eu quero ver o resultado de tudo que você aprendeu aqui hoje na live. Você já vai começar a ter os seus primeiros resultados. Agora, se você quiser realmente avançar, chama a gente para te ajudar. Nunca ande sozinho. Porque o ser humano, ele não nasceu para andar sozinho. Nós temos que andar unidos, em coletivo. É assim que a gente consegue avançar. Sil, vamos obrigada reforçar para eles, Paula? Vamos só reforçar os exercícios. Ó, palavra negativa, pensamento ruim, deleta. Começa a bendizer as coisas na sua casa e não amaldiçoar, né? Faça o contrário. Vai escapar? Vai. Vai ser difícil no começo? Vai, porque a sua mente vai querer economizar energia. Mas eu costumo ensinar assim para as minhas clientes. Para cada palavra negativa, fale 3 positivas para o seu cérebro cansar. Logo ele vai parar de mandar negatividade para sua vida. Não é eu que estou falando, não. Faça e veja a diferença. Também tire as pontas de internet, luz e telefone da geladeira. Tire de cima do balcão. Tire de todos os lugares as pontas que tem códigos de barra, aquilo que você fica te lembrando as dívidas. Guarde numa caixinha isolada, não deixe, porque isso vem dos nossos pais. Minha mãe mesmo fazia isso. Então, assim, guarde, porque o seu inconsciente acredita que mais dívidas vai vir e você não vai nem ter condições de pagar aquelas dívidas e acaba ficando mais endividado aí. Isso é real se vocês pesquisarem. Então, é uma dica que eu estou dando bônus aqui. Guarde as contas, não deixe espalhadas pela casa, porque onde você vê, você atrai. Gente, vocês veem um carro azul, você sempre vai ver um carro azul. Já percebeu? Você vê uma coisa que tá aparecendo igual? Tá aparecendo igual. Conta a mesma coisa. Se tu continuar olhando para aquela, é outra que vai botar ali, é outra que vai vir atrás. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. E gratidão, Paulo. Vamos tirar uma fotinha, mulher? Pra gente fazer passa pra mim, porque o meu tá um pouco. Eu tô um calor aqui, eu tô um pouco suada. Vou bater. Aí, a gente faz um stories e se de repente alguém quiser fazer hoje. Ah, linda! Eu prendi o cabelo, fiz um copo. Se alguém quiser fazer alguma pergunta lá, aí a gente responde com o maior prazer, né, Sil? Vamos responder a galera. Isso mesmo. Façam as perguntas. Fiquem com Deus e amor, obrigada, segue a gente viu? lá para mais dicas, né, Paula? Só Deus abençoe. Tchau, tchau. Olha lá, cada conta que você paga, repassa o dinheiro abençoado, volta para mim multiplicado 70. É isso aí, você é das minhas.